Próximo passo que a gente tem que lembrar também é que a própria acetil-CoA, quando está em excesso, ela pode formar colesterol. E esse processo de formação de colesterol vai passar por uma enzima muito importante, chamada HMG-CoA redutase, né? Então, a hidroxi monoglutaril coenzima A redutase, então ela vai se nem sei se é isso mesmo o nome dela, mas enfim, o HMG-CoA redutase lá no citosol é que vai formar colesterol. Então, quando nós temos, por exemplo, de medicamentos, as estatinas, né, simvastatina, rosuvastatina, vasovastatina, eles são medicamentos que inibem essa enzima, né? Então, inibindo essa enzima, eu tenho menor produção de colesterol. Colesterol esse realizado no citosol dos hepatócitos, né? E que vai ser carreado, inclusive, lá pelo nosso VLDL até formar-se LDL, né? Então, é um colesterol que está sendo entregue para os tecidos, né? Então, os tecidos estão recebendo esse colesterol que foi formado aqui. É importante que isso aconteça para poder fazer a formação ali das membranas celulares e tal, né? Dar fluidez ali para as membranas celulares. Então, é muito importante dar resistência, né? Às células. Então é importante, fundamental a formação do colesterol, além, claro, de participar também das formações aí dos hormônios, né? Então, hormônios esteroides, por exemplo, hormônios esteroides, eles estão também relacionados com essa questão do colesterol, como os hormônios sexuais e tudo mais. Do que esse excesso de acetilcoenzima A, ó, ele vai gerar muito ATP, muita energia, mas para isso ele precisa de muito ciclo de Krebs e muito oxalacetato. Mas vamos entender o processo que está acontecendo aqui, olha só. Bom, quando a gente tem o ácido pirúvico, piruvato, na via da glicólise, a gente tem dois ácidos pirúvicos sendo formados, que vão dar origem a duas moléculas de acetil-CoA, que vão dar duas voltas no ciclo de Krebs. Perfeito. Portanto, mas, no entanto, né, quando a gente tem esses ácidos graxos mandando ver na acetil-CoA, a gente tem a formação de várias acetil-CoA e, portanto, várias voltas no ciclo de Krebs, que poderia me dar 8 vezes mais energia aqui. Mas por que isso não acontece? Porque a acetil-CoA não trabalha sozinha, ela precisa de um outro cara, que é o ácido oxalacético, para poder juntas formarem o ácido cítrico. Por isso o ciclo do ácido cítrico, né? Bom, quando isso não vai acontecer, veja só, olha como são as coisas aqui. Eu não tenho o mesmo processo de estresse aqui para fazer a lipólise. Não é o mesmo processo que está fazendo a gliconeogênese e não é o mesmo processo que está fazendo a glicogenólise. Não são os mesmos hormônios envolvidos, olha só, glucagon, catecolaminas, cortisol. Então esse mesmo processo que vai gerar uma porrada de acetil-CoA, né, muito acetil-CoA aqui, ele também vai reduzir os níveis de oxalacetato. E reduzindo os níveis de oxalacetato que estão sendo utilizados para a conversão de glicose, porque algumas células elas são glicose dependentes. Então, células que precisam consumir glicose como única fonte, como os eritrócitos, como, né, as hemácias, que é a mesma coisa, como as células nervosas, né? Então os neurônios, eles até podem utilizar outra fonte de ATP, como os corpos cetônicos, que é o que a gente vai falar agora. Mas as hemácias, por exemplo, não, só sobrevive com ATP da glicólise. Então, se ela depende dessa glicose, muito oxalacetato está sendo consumido para fazer glicose. E pouco oxalacetato está sobrando para fazer ciclo de Krebs. Então, se eu tenho muito acetil-CoA e pouco oxalacetato, alguma coisa vai ter que acontecer. Essa acetil-CoA, então, ela vai se transformar em corpos cetônicos.
essa transformação dos corpos cetônicos, ele tem a intenção de fazer o quê, né? Então, vamos relembrar o processinho aqui. Nós estamos num processo de muita mobilização de gorduras, né? Fica quietinho aqui a imagem. Então, muita mobilização de gorduras com muita acetil-CoA, com baixo oxalacetato. Então, esse é um processo, tá? Então, essa neoglicogênese mais a lipólise, que é comum, por exemplo, no diabético tipo 1, né? O diabético tipo 1, é exatamente isso que vai acontecer com ele. Tem esse processo constante lá, né? Vamos ficar mais bonito aqui. Beleza. Então, isso vai fazer o quê? A formação de corpos cetônicos, que são importantes, tá? São úteis para a gente, tá bom? Mas por quê? Através de uma enzima, HMG-CoA sintase. Não confunda com a redutase, que é do colesterol, mas a sintase é que vai fazer corpos cetônicos aqui, tá bom? Então, esses corpos cetônicos, eles vão ser importantes. Por quê? Porque a acetoacetato e o acetoacetil, né, formado a partir do beta-hidroxibutirato, eles vão liberar ATP para algumas células que podem utilizar corpos cetônicos como fonte energética, como, por exemplo, cérebro, coração e rins. Por que essas células conseguem utilizar isso como fonte energética? Porque elas podem ser convertidas através da tiolase em acetil-CoA de novo, e aí sim entrar dentro de um ciclo de Krebs nessas outras células aqui. Já são cetogênicos de base, né? Então, a hora que esses aminoácidos são utilizados na corrente sanguínea, por exemplo, através de um processo de proteólise, né? Um estado muito avançado de jejum aí, dias e dias de jejum, eu já consumi todo o glicogênio, já consumi toda a glicose, claro, né? Já consumi todo o lactato, já consumi toda a alanina, que é o aminoácido mais disponível, já consumi todo o glicerol. Alguns aminoácidos proteólises podem começar a surgir e aí eles podem ser cetogênicos puros, né? Como o caso de dois aqui, que a gente vai chamar a atenção, que é a leucina e a isoleucina. Então, esses caras, com a ação do cortisol, eles se transformam em acetil-CoA e já viram corpos cetônicos aqui, tá? Então, vamos voltar aqui. Através do cortisol, eles já viram corpos cetônicos, nem chegam no nível de acetil-CoA, eles já são direto formação de corpos cetônicos, tá bom? Então isso é importante a gente lembrar que alguns aminoácidos, leucina e isoleucina, são cetogênicos, tá? E qual a importância disso? Os corpos cetônicos, eles são ácidos, eles reduzem o pH sanguíneo quando ficam circulando lá. Por isso que nós temos no caso do diabético tipo 1, por exemplo, a cetoacidose diabética, que não acontece no diabético tipo 2. O diabético tipo 2 não tem lipólise acontecendo, né? Tem a insulina do diabético tipo 2 não está baixa. Então, você tem um processo diferente. No tipo 2, você vai ter o estado hiperosmolar não cetótico.